Olá, seja muito bem-vindo ao programa Acelerando na Confeitaria. Aqui nós discutimos as principais estratégias para que você consiga faturar até R$ 3.000 todos os meses no conforto da sua casa e com baixo investimento. Eu sou a Carolina Xavier, fundadora do Carolina Xavier Doceria, e eu estou aqui hoje para a gente discutir sobre o tema de estratégias que vão aumentar o desejo pelos seus produtos, ou seja, o seu cliente vai pirar para consumir o seu produto imediatamente, tá certo? Então é muito interessante que você tenha em mente que as estratégias que eu vou trazer aqui no vídeo de hoje são estratégias que vão te auxiliar a aumentar aí o desejo, a ansiedade do seu cliente na procura pelos seus produtos, independente de quaisquer que sejam, tá certo? Aqui a gente tenta focar mais no lado da confeitaria, mas fique à vontade que esse vídeo aqui é um dos poucos que eu trago aqui no canal que se adequa para todos os tipos de produtos que você tenha interesse em. Essas estratégias que eu vou trazer aqui hoje são estratégias que muitos conhecem como gatilhos mentais. Ou seja, são algumas formas que a gente utiliza para dispor os nossos produtos ou para contar uma história, uma narrativa, descrever um produto, lançar uma promoção, o que quer que seja. E a gente utiliza algumas palavrinhas-chave, alguns gatilhos que despertam o interesse maior do seu cliente. E o primeiro deles não poderia ser diferente a história, tá certo? Carol, como que a história pode aumentar o desejo do meu cliente pelos meus produtos, né? Essa é uma dúvida que muitos têm, mas é fácil de você entender quando você se imagina na situação, tá certo? Então a história nada mais é do que você contar uma história que tenha algum nexo com o tema ou com o assunto que você esteja se referindo, que faça com que o seu cliente se sinta naquele momento. Então é uma maneira que você utiliza de narrar uma história, criando certos pontos, descrevendo muito bem, de uma maneira que o seu cliente consiga se imaginar dentro daquele momento, passando por aquele momento. Então é uma forma que você pode criar para, inesperadamente, você criar um pequeno laço com o seu cliente, mesmo que seja através de uma narrativa, de uma história. Então imagina só, se eu chegar aqui para você e contar uma história sobre como eu comecei na confeitaria, como eu enfrentei meus obstáculos, eu vou citar um exemplo mais lógico, tá certo? Então vamos lá. Quando eu comecei na confeitaria, eu sou formada em engenharia civil, para quem não sabe, amo a minha profissão de engenharia civil, nunca me imaginei trabalhando no ramo da confeitaria e de repente me vi desempregada em um mercado que não tinha nenhuma oportunidade para mim. Eu já vinha procurando há bastante tempo, era recém-formada e não tinha nada no qual eu me encaixava. O mercado estava um pouco saturado, a gente estava em crise, então as vagas que tinham, elas não conseguiam se encaixar a mim. Então, nesse momento de desespero, o meu namorado, né, Renan, ele teve uma mudança de emprego e ele teve que levar um lanche, porque lá eles tinham uma história, né, uma história não, eles tinham uma certa regrinha que sempre que entrava um novato na empresa, ele precisava levar um lanche para poder atender ali e eles fazerem uma pequena reunião para receber essa nova pessoa. E nessa brincadeira dele ter que levar um lanche, eu me ofereci para fazer um bolo. Na época eu não sabia nada sobre confeitaria, tudo que eu tentava no ramo doce dava errado. A única coisa que eu sabia fazer era uma sobremesa chamada Charlotte. E ainda assim, eu quis me aventurar e fazer um bolo para que ele pudesse levar para esse lanche. Eu tive literalmente um dia para me preparar e eu fiz esse bolo. Fiz um bolo com massa pronta, mesmo assim ele não ficou tão bom, mas já me deu aquela vontade, aquela satisfação de ter feito, de ter conseguido pelo menos concluir a minha missão, embora que não com perfeição. O bolo ele ficou assim, bem mal espatulado, ficou um pouquinho torto. Para tentar melhorar, eu coloquei alguns morangos que soltaram um pouco de água, então imagina só o bolo todo de chocolate, com aquele brigadeiro bem caseiro e uns pedacinhos de morango bem cheios de água ao redor. Então foi tipo assim que ficou o meu bolo. Tá vendo só? Só de eu descrever o bolo de chocolate, tenho certeza que você já deve ter imaginado como que ele ficou. E isso gera um laço de você com a minha história. Tudo gera uma proximidade, você acaba se conectando comigo através dessa história. E melhor ainda quando a sua história se conecta de uma forma mais interativa com o seu cliente. Ou seja, quando você vai contar uma história, no caso de um cliente, você pode contar uma história de outro cliente que queria muito consumir um bolo de chocolate, por exemplo, nunca tinha consumido um bolo de chocolate que fosse realmente bom, que realmente encantasse ele, e de repente ele consumiu o seu bolo e aquilo mudou a mente dele. Ele me passou um feedback maravilhoso, dizendo que nunca tinha comido um bolo tão fofinho, molhadinho, com aquela caldinha escorrendo,
bem cremosa, bem chocolatuda. Então isso acaba trazendo, você está contando uma história, mas só de você contar uma história acaba gerando um nexo, uma conexão com o seu cliente, na qual ele vai se sentir no lugar desse outro cliente. E sendo assim, o que vai acontecer? Vai despertar uma curiosidade enorme nele, que pode fazer com que ele compre o seu produto só para sentir a mesma sensação que você descreveu na história que você contou. Então olha como isso é impactante, como isso pode ter um retorno maravilhoso para você. Isso realmente faz com que a gente mude a nossa forma de ver as histórias. E as histórias, como vocês sabem, cada um conta de uma maneira, lembrando sempre de ser honesto, tá certo? Com as suas histórias, contar histórias verídicas, de uma forma que você tente passar o máximo de detalhes possível para que o cliente realmente possa se envolver e possa se sentir dentro dessa história. Não tenta contar a história de uma forma vaga, porque ele não vai gerar conexão. E o que você quer com esse gatilho mental é justamente ter uma conexão mais profunda com esse cliente. Resumindo, o gatilho mental da história, ele serve para que você consiga gerar uma conexão maior com o seu cliente, para que ele se imagine dentro da história que você está contando. Então, se ele se imagina dentro da história, ele quer reter na memória dele as mesmas experiências que você contou, independente da situação ou da história em si. Ele quer apenas reviver aquele momento. E uma das maneiras dele reviver, por exemplo, é consumindo o sabor de um bolo que você contou numa história, é provando a textura daquele bolo, porque assim ele vai se imaginar, além de ter todo o cenário da sua história, ele vai ter algo a mais, que é o paladar, que conta muito. Então, a questão da história, ela consegue trazer um vínculo maior entre você e o seu cliente, trazendo uma proximidade muito maior e fazendo com que você tenha um vínculo a mais com o seu cliente, consequentemente consiga vender muito mais. Uma vez que você tem essa proximidade do seu cliente, você tem uma relação mais mútua e consegue gerar nele uma confiança a mais para que ele consuma mais dos seus produtos. O segundo gatilho, que também vai trazer essa mesma sensação, é justamente o de proximidade. Ou seja, toda vez que você gera uma proximidade maior com o seu cliente, isso pode ser de diversas maneiras. Você pode gerar uma proximidade através de um bolo que você ofereceu, através de um mimo, de uma atenção que você deu a ele na hora do atendimento. Tudo isso gera uma proximidade. No momento em que você conta uma história que de alguma maneira aborda um pouco da situação que o seu cliente está passando, você gera uma proximidade. Existem várias maneiras de você gerar essa proximidade, essa conexão com o seu cliente. E por que a proximidade gera mais vendas? Porque no momento que você atrai, que você gera essa proximidade, você faz com que ele se identifique com você. E no momento em que o cliente se identifica com a marca, ele gera confiança, ele gera proximidade e automaticamente ele consome mais os produtos daquela marca. Então é uma maneira que você tem de gerar um vínculo mais afetivo com o seu cliente, de forma que ele te veja não apenas como uma empresa, mas como uma marca, algo que vai além simplesmente da venda. E ele tem uma relação, uma conectividade muito maior com você. Então, quando ele se vê parte da empresa, ele passa a consumir muito mais do que um simples cliente. Por isso que é interessante que vocês utilizem o gatilho da proximidade. Como eu disse, existem várias maneiras. Pode ser através de uma história, pode ser a forma como você rediz ali o seu Instagram, como você monta a sua loja online, às vezes as cores que você utiliza, algo sempre que gere uma conexão a mais. Agora que você já sabe um pouquinho sobre a história e a proximidade, um dos gatilhos que eu vejo que surte mais efeito quando a gente utiliza é o gatilho da escassez. E por que ele surte mais efeito? Porque a escassez, ao meu ver, de todos os gatilhos, é um dos gatilhos que está mais ligado ao cérebro primitivo humano. Então, sempre que o ser humano sabe que algo está perto de acabar, que existem poucas unidades, ele desenvolve uma certa urgência, um querer a mais de consumir. E isso é muito fácil de você sentir, de você ver acontecer, que é a mesma coisa que você ter um produto muito difícil de encontrar. Vou dar um exemplo um pouco não tão óbvio, mas eu vou dar. A canela, as especiarias, há um tempo atrás, no tempo do descobrimento do Brasil, há muito tempo atrás, na verdade, era um dos ingredientes mais difíceis de encontrar. Então, como ele era difícil de encontrar, era um insumo raro,
o valor dele era muito alto, em compensação, o desejo por ele era maior, porque as pessoas sabiam que existiam poucas unidades. Então elas ficavam nesse desejo de obter aquilo, mesmo que às vezes não fosse tão alcançável, tá certo? Então, como que você pode utilizar para ficar mais palpável? Como que você pode utilizar o gatilho da escassez para aumentar as suas vendas, tá certo? O gatilho da escassez você pode utilizar, por exemplo, você pode ter uma produção enorme de ovos de Páscoa em um único sabor, vamos supor, ovos de Páscoa ao leite, simples. Você tem uma produção muito grande, você quer evidenciar esse produto para que ele saia mais do que os outros e você consiga atingir ali a sua meta de vendas. Então, no momento que você divulga que você tem uma escassez daqueles produtos, e lembre-se, na confeitaria é mais fácil de você utilizar o método da escassez, porque todos os produtos são feitos artesanalmente, tá certo? Um por um. Mesmo que você tenha uma grande produção, você faz uma quantidade menor do que, por exemplo, uma fábrica, porque é um produto artesanal. Então, mesmo que você tenha muitas unidades, ainda assim, ele é visto como um material que é um produto mais escasso, um produto que tem menos a oferecer, menos quantidades a oferecer. Então, no momento que você divulga, que você faz com que o seu público sinta essa escassez, quando você fala que tem poucas unidades, que vai esgotar e que se ele não se apressar para consumir aquele produto, provavelmente ele não vai ter outra oportunidade. Então, isso gera um certo desespero, uma certa urgência e vai fazer com que o seu cliente, mesmo que não tenha tanta vontade, acabe desenvolvendo um querer a mais e consuma esse produto de forma mais imediata. Então, é uma maneira que você tem de fazer com que o cérebro humano ative esse poder de urgência, essa necessidade. E aí você acaba vendendo mais aquele produto, porque fez com que o seu público visse ele como um produto mais escasso. Lembrando que não é interessante que você minta, mas que você saiba utilizar ali os gatilhos a seu favor, para que você consiga ter ali uma prosperidade maior, para que você consiga ali ter um engajamento maior na sua loja, tá certo? Agora vamos aprender um pouco sobre a antecipação, tá certo? A antecipação é o gatilho que desenvolve a curiosidade do ser humano. E nada melhor do que você ficar curioso para descobrir alguma coisa. Porque você já viu alguém curioso? Ele não sossega até saber o que ele quer saber, independente do que seja. Então, o gatilho da curiosidade, o gatilho da antecipação, ela desenvolve essa curiosidade. Como que funciona? Eu utilizo bastante o gatilho da antecipação. O gatilho da antecipação nada mais é do que você antecipar certas informações sem dar elas por completo, para que você consiga instigar os seus clientes a despertarem uma curiosidade sobre aquele assunto, para que mesmo que ele não tivesse tanta vontade de saber, ele fique curioso, ele pense, nossa, acho que é interessante que eu saiba um pouco mais sobre isso, ou que eu busque mais informações sobre isso. Daí ele fica mais atento às suas publicações e ele consome de forma mais apropriada o seu produto. Porque muitas vezes os clientes eles consomem de forma como se fosse entra por um ouvido e sai pelo outro. Quando você desperta a curiosidade, ele mastiga o seu conteúdo. Então ele analisa o seu conteúdo, fazendo com que gere mais autoridade para você e fazendo também com que ele sinta mais vontade de consumir. Um exemplo disso que eu faço bastante é sempre que tem uma data muito especial, por exemplo, Páscoa, Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças, a gente sempre monta, principalmente a gente que tem essas confeitarias mais artesanais, a gente sempre monta um menu específico. Então tem um menu de Natal, tem um menu de Páscoa. E quando você faz o gatilho da antecipação, por exemplo, semanas antes de você divulgar na sua rede social o seu menu, você pode avisar, por exemplo, nas suas listas de transmissão, nos seus grupos de WhatsApp dos seus clientes: olá, fulaninho, seja bem-vindo, boa tarde. Estou passando aqui para lembrar que na semana que vem estaremos divulgando o nosso menu de Páscoa. Sei que a procura está grande, então fique atento para as nossas informações. Isso vai fazer com que ele gere uma curiosidade maior de ver, poxa, mas como que será esse menu de Páscoa da Carol? O que vai ter nele? Entende? Então, o gatilho da antecipação gera uma curiosidade a mais. Às vezes, ele já está esperando essa informação. E quando você usa o gatilho da antecipação, mesmo ele já estando esperando essa informação, você apenas intensifica a curiosidade dele. Mas, na maioria das vezes, é um benefício para quem ainda não estava ligado para a informação que você vai dar, para aquelas clientes que estavam um pouco aéreas e
não estavam preocupadas para quando que você fosse soltar o menu. Mas depois que você fala que a procura está grande, que as unidades vão ser minimizadas devido à sua produção, você gera um gatilho nela, você gera aquela fome pelo conteúdo que você ainda não divulgou. Então vai fazer com que ela fique muito mais atenta. E essa é a vantagem do gatilho da antecipação. Gatilho da autoridade. Nada melhor para qualquer profissional autônomo do que ter autoridade naquilo que ele fala, naquilo que ele produz. Quando você produz algo com autoridade, você é enxergado de uma forma diferente. As pessoas passam a valorizar mais os seus produtos, a valorizar mais o seu conteúdo. Quando você consegue ter autoridade, você consegue gerar mais vendas consequentemente, tá certo? Então, como que você gera autoridade? É você demonstrando que sabe do que você está falando. Então, se você quer fazer isso nas suas redes sociais, no seu Instagram, você postar mais, você explicar o porquê que a sua massa é fofinha, porquê que a sua massa é tão gostosa, o que ela tem de diferente, porquê que o seu brigadeiro é tão cremoso, ele tem tanto brilho. Então, tudo isso gera autoridade, os seus clientes vão lhe enxergar de uma forma diferente. Você não vai ser aquela Carol que faz só por fazer. Você vai ser a Carol que faz porque você tem conhecimento e porque você sabe qual que é a melhor maneira de fazer e ofertar isso para o seu cliente. Então você ganha valor, a sua marca passa a ter mais valor e você consegue atrair um público mais engajado. Então essa é uma das maneiras que faz com que você seja visto de uma forma mais intensa e de uma forma mais qualificada no mercado. E hoje em dia, nesse mercado que é tão disputado, nada melhor do que você ter autoridade naquilo que você passa e transmitir isso para o seu público. E combinado com a autoridade, você pode utilizar o gatilho da prova. O que é o gatilho da prova? É você evidenciar, você provar que você é realmente bom e que você não é bom porque você se acha bom. Você é bom porque as outras pessoas que consomem os seus produtos validaram, lhe qualificaram e por isso que você é bom. Porque você dá a elas mais do que elas esperam. Porque quando elas consomem um bolo, elas não consomem só um bolo. Elas consomem um bolo, consomem atendimento, consomem qualidade. Então, quando você passa a ter como evidenciar essas provas, você ganha qualificação no mercado. É um tipo de certificado de que você realmente está dando o que eles merecem, que você está fornecendo um trabalho de qualidade. E como que você fornece essas provas? Você pode bater print dos feedbacks que vocês recebem dos clientes. E isso é interessante que sempre que você faça uma venda, você pergunte depois de alguns dias o que o seu cliente achou do seu produto. Porque isso vai dar voz a ele e vai fazer ainda com que você colha provas. Então podem ser áudios, pode ser print de conversa, pode ser depoimento, pode ser vídeo. O que quer que você tenha que lhe auxilie a comprovar o seu método ou o seu trabalho. Tudo isso vai fazer com que você seja enxergado de uma forma diferente. Você vai ganhar qualificação no mercado, além do conhecimento. Então, isso comprova que você entrega mais do que você promete, que você entrega qualidade além do seu produto. Então, tudo isso vai fazer com que você seja enxergado no mercado de forma mais intensa, você vai conseguir vender mais. Nada melhor para um cliente indeciso do que chegar na sua página de vendas e ter lá várias comprovações de que seu trabalho é realmente diferenciado, de que seu trabalho é realmente bom. Então, se imagina aí, imagina que você entrou em 2 Instagrams. Um tem apenas fotos de bolos e os outros têm fotos de bolos, vídeo partindo, tem mostrando como que são os produtos, tem feedback de cliente, tem print de conversa de cliente elogiando. Então, além de tudo, a prova te transmite segurança. E nada melhor para um cliente do que ter segurança naquilo que ele está consumindo. Então, imagina aí o quanto isso vai intensificar as suas vendas, o quanto isso vai atrair um público mais qualificado para a sua doceria ou para a sua confeitaria. Maravilhoso, né? Não tem nada melhor do que isso. E para fechar com chave de ouro, lembrando que eu trouxe aqui os gatilhos que eu acho mais interessantes, que eu acho que realmente surte mais efeito, mas existem vários outros. Eu vou falar agora um pouco sobre o gatilho da reciprocidade. O que é reciprocidade? É você, além de receber, você também dá um pouco. Então, isso fornece um equilíbrio entre o fornecedor e o cliente. Você nivela essa balança. E nada melhor do que o seu cliente confiar em você e consumir o seu produto. E além do produto, você tratar ele de uma forma adequada, de você tratar ele com carinho, de você fazer com que ele se sinta especial. Isso é a famosa reciprocidade.
Se ele te faz sentir um confeiteiro mais especial, por que não fazer com que ele se sinta um cliente que faz parte da sua marca? Um cliente que não só compra, mas que também agrega a sua marca. Então não existe nada melhor do que isso. E como que você pode praticar a reciprocidade? Seja com bom atendimento, seja tratando ele de uma forma educada, com muito carinho, buscando feedbacks, se preocupando com a opinião do seu cliente, que eu acho que isso é a base de qualquer empresa, porque não existe empresa sem cliente. E para existir empresa com clientes sólidos, você tem que se preocupar com como que ele está se sentindo ao consumir os seus produtos, a fazer parte da sua empresa. Então tudo isso é reciprocidade. Seja um mimo que você dá em uma data especial, seja um desconto de aniversário, seja ali uma mensagem de carinho simplesmente por mandar. E tudo isso existem várias maneiras de você fazer sem ter necessariamente que investir. Você apenas tem que ter o cuidado, o bom senso e tem que querer também agradar. E é isso que eu quis trazer para vocês hoje. Além de todos os gatilhos, espero que vocês se sintam à vontade para conseguir implantar todos eles aí na doceria de vocês, no comércio de vocês, não importa qual seja, cada um deles vai trazer inúmeros benefícios, além dos que eu falei aqui para vocês. Então busquem aplicar com muito cuidado, sejam honestos consigo mesmo e com os clientes. E se tiver ficado qualquer dúvida referente a qualquer um dos gatilhos, deixa aqui nos comentários. Se você ainda não segue o nosso canal, já segue, deixa aqui o seu like, tá certo? Se você gostou. Se você achou interessante, manda para um amigo que esteja precisando ouvir isso, que tenha um negócio, para que ele consiga intensificar as vendas dele, porque nada melhor do que compartilhar conhecimento. Sempre que você compartilha um conhecimento, além de você agregar a você mesmo, você ajuda outra pessoa. Então, acho que é disso que o mundo precisa. Se você gostou, já comenta aqui. Se inscreve no nosso canal, que a gente sempre está tentando trazer muito conteúdo de valor. E qualquer coisa, eu estou sempre à disposição. Um beijão e até a próxima!